Quer testar os valores de uma pessoa? Caralho! Faz ela encarar a morte. Johnny! Deixa comigo. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e dessa vez não estou aqui com o Márcio Gomes, porque essa é uma edição Pocket, um bônus, uma edição menor do C-Pop, porque no final do ano aí tá pipocando muita coisa e a gente resolveu fazer algumas edições menores especiais aí para dar conta de tudo. Quem tá aqui comigo hoje é o Bernardo Berst. E aí, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo bom, ouvintes? Tudo. Hoje a gente vai fazer como eu disse, né, uma edição Pocket só sobre Cyberpunk 2077, um dos jogos mais aguardados desde muito tempo e que essa semana finalmente foi lançado. A gente vai falar um pouquinho aqui rapidinho sobre o jogo, certo? Então, sem mais delongas, sobe a trilha e vamos lá. Bom, nessa oficialmente quinta-feira, dia 10, mas já estava aí desde as 9 da noite de quarta-feira, porque até isso tinha horários marcados para o lançamento. Cyberpunk 2077 já estava disponível para os jogadores, um jogo que havia sido anunciado lá atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, pela primeira vez a CD Projekt começou a falar do jogo. O jogo teve um adiamento, era para ter saído ano passado, aí depois era para ter saído no começo do ano, aí depois adiaram para o final do ano, depois adiantaram mais um pouquinho, e pelo que se viu no lançamento, não era um jogo para ter saído esse ano, tamanha quantidade de bugs. Mas aí já entra uma questão de grana, de prestígio também da CD Projekt, que é ficar chato adiar mais uma vez. A gente não vai fazer uma review aqui, porque primeiro que a gente não recebe jogo nem nada, então nem tem como fazer uma análise mais profunda com tão pouco tempo de jogo. Então a gente vai falar mais sobre o lançamento em si, expectativas, essa questão dos bugs ou não. Então eu queria começar falando com o Bernardo o seguinte: eu pensei aqui, Bernardo, e tirando o Red Dead Redemption 2, porque o Zelda nem deu muito tempo de criar expectativa, a Nintendo pegou e só daqui a 2 meses nós estamos lançando o jogo. E mesmo o Red Dead, se tu for ver na relação de tempo até o lançamento, esse é o jogo mais hypado dos últimos anos, maior mesmo que os jogos da Rockstar, tô errado? Não, realmente a expectativa do Cyberpunk é gigantesca. Eu acho que o cenário lá, acho que desde, não sei há quanto tempo, mas o imaginário popular tem muito disso desde lá do Blade Runner, sabe? Essa coisa do futuro cibernético, por assim dizer. Até uma curiosidade que eu acho muito irônico, que o inspirador inicial da história, do lore desse jogo, é um jogo, uma série de livros e um jogo de mesa, também de tabuleiro que teve, que era Cyberpunk 2020. E eis que a gente está em 2020 e ainda não tem os implantes cibernéticos, não tem as roupas prateadas, não tem as lâmpadas grudadas no corpo. E aí eles tiveram que, refazer, botar um pouco mais para frente esse futuro sombrio cibernético. O jogo eu acho muito irônico sempre que eu penso nisso. O jogo fala bastante em 2020, assim, quando tem... Eu comecei a jogar o jogo ali na quarta-feira, devo ter jogado umas 2, 3 horas. E ele é aquele jogo assim que tem muita coisinha para tu ir pegando e em algumas dessas coisinhas assim não chega a ser livro, mas é como se fossem documentos assim que vão dando um pouco maior, um panorama maior daquele cenário ali, e ele dá muito a entender que as coisas começaram a mudar em 2020, porque em 2020 isso, 2020 aquilo, mas o 2020 deles ainda assim é muito mais avançado, mais futurista do que o nosso. O problema Eu imagino que eles prestem uma homenagem, porque é o original, dessa história que inspira o jogo, é o Cyberpunk 2020. Eu queria perguntar para ti, já que eu ainda não joguei, mas jogarei em breve. Eu só li muito sobre o tema, porque eu quero jogar.
Como é que é essas coisas que atualmente eu não gosto, tem gente que gosta? Como é que é esse negócio dos crafts? Tem muito craft, pegar a coisinha no jogo para criar item, ou não tem nada disso? É mais... Tem, mas tem bastante. Precisa fazer ou é opcional? Assim? O jogo te dá muita liberdade. Ele é assim, quem jogou, e a comparação é fácil porque é da mesma produtora, que é a CD Projekt. Nesse quesito, e até o próprio inventário, assim, a maneira como ele é distribuído, assim, lembra muito The Witcher. Sabe, a CD Projekt pegou muito do The Witcher, só que do The Witcher é um cenário, uma coisa lá medieval, magia, e esse é um futuro distópico completamente pessimista, dá para dizer assim. O The Witcher é um cenário aberto e horizontal, talvez, eu não fiz a proporção de mapa assim, mas esse cenário agora ele me parece muito mais, ele é muito mais vertical, assim, a ambientalização da cidade, a ambientação da cidade é muito bem feita, assim, ele tem uma capacidade de imersão muito grande. O que eu ia te perguntar um pouco antes ali é o seguinte, ele é o jogo mais hypado aí desde o GTA V, então, né? O que ajuda a vender, mas bota sobre os ombros dele uma responsabilidade que talvez não precisasse, né? Ele é um jogo que, se ele não for genial, ele é um fracasso. Que é duas questões, né? Pelo que a gente está vendo, apesar digamos assim, da enxurrada de problemas técnicos que o jogo tem, ele ainda tem uma plataforma, o núcleo dele ainda é tão bom que está ganhando notas boas, porque a gente viu recentemente a gente ter vários jogos com problemas que acabou baixando muito a nota. Um jogo que seria 9, ganhando 6, ganhando 5. Mas até aí... eu vou dizer, o jogo hypado que mais fracassou no lançamento e conseguiu se recuperar depois, mas foi o No Man's Sky, né? Ganhou. No Man's Sky, a hype foi gigantesca demais. Mas o problema do No Man's Sky, ele foi vendido errado. Ele foi vendido como um jogo que ele não era. Ele não tinha bugs, mas o bug dele é não ter os recursos que os caras prometeram. Ele não tinha mundo. Não, e os caras prometeram coisas nos testes do jogo, etc e tal. Os caras prometeram coisas e daí eles não entregaram no lançamento do jogo. O Cyberpunk, talvez seja por isso que atrasou, o Cyberpunk parece que entrega tudo que ele prometeu. Só que tem implementações que não funcionam. Assim, eu estava lendo também, diz que grande parte dos problemas que estão acontecendo de bugs estão acontecendo mais em computadores que não têm tanta capacidade assim, estão dentro do requisito mínimo que o jogo diz, mas o computador não é tão forte, e nos videogames, porque os videogames... Era justamente aí que eu queria chegar. Todas as notas, ele chegou a bater em 91 no Metacritic, eu olhei agora, ele está em 90, tá? A gente está gravando na sexta-feira, dia 11. Todas as notas, a imensa maioria das críticas foram feitas a partir de jogos que eles cederam, de chaves de jogos que eles cederam, única e exclusivamente para computadores. Os maiores problemas estão dando nesses videogames que agora a gente já pode dizer da geração anterior, não o Play 5 nem o Series X ou o Series S também. Eu tenho ainda o Xbox One X, não o Series X, o X, que é aquele mais parrudo de meio de geração. Roda de boa. Ele não tranca nem nada. Que diz que na geração anterior, os videogames que foram lançados em 2013, esses o problema maior. Eu tenho lá minhas dúvidas se essa média ia ser tão alta se as críticas fossem feitas, fossem liberadas para ser feitas nas outras plataformas. O que, a bem da verdade, poderia ter sido feito para tu ter uma ideia melhor. Ele tem gráficos, em alguns momentos, fascinantes, em outros, mesmo jogando... De novo, eu não estou jogando no top de linha. Em alguns momentos, ele parece gráfico do Play 3 e do 360. Eu sou uma pessoa que eu não dou muita bola assim para bug, desde que ele não seja muito e não atrapalhe a experiência.
eu tô no limite desse jogo. Isso que eu joguei muito pouco. Não é aquela coisa assim, tu vai jogando e tu vai daqui a pouco, tu vai ter a sorte ou o azar de ter bug. É impossível tu não perceber os bugs a 2 dias depois do lançamento. E vamos lembrar que no dia do lançamento teve uma atualização gigante para corrigir bugs. Então, assim, boa parte dos bugs citados nas reviews, depois das críticas, já teve uma atualização. E essa atualização não deu conta. E, assim, alguns bugs são... Uma das curiosidades, são bizarros, assim, uma das curiosidades do público era a personalização. Quando tu vai customizar teu boneco, vamos direto ao ponto, assim, a grande curiosidade do pessoal é que tu pode customizar até a genitália do boneco ou da boneca. Beleza. Em alguns momentos tu vai lá e depois tu bota a roupa no boneco, né? Porque, enfim, tu não pode caminhar pelado pra cá e pra lá. Tem um bug seguido que tu vê aí, só tu botar no Twitter, e aconteceu comigo também, que é o seguinte, mesmo com roupa, as partes estão à mostra. Tipo, tem um bug que é como se tu... A bragueta, Carlitos, esqueceu aberta a bragueta. Mas no caso da mulher também, digamos que escapa coisa que não é pra ver na parte de cima, digamos assim, tá? Pra gente ficar no horário normal, assim. Então, assim, não, é que parece que a camisa tá rasgada. Vou falar mais claro, assim, parece que um peito escapa pra fora, assim, do nada, por cima da camiseta, e o outro não. E assim, tem outra coisa que pega mais para Brasil. Nas plataformas Xbox, não tem a dublagem em português, que era para ter. Que tem no Play, que tem no computador, deu um problema no Xbox até agora, pelo menos até ontem, eu dei uma olhada, não tinham arrumado ainda. E é um jogo que tu depende muito, não é que tu dependa, tu pode jogar, legenda tá ok, tá? Mas assim, ele é muito elemento que tu tem que ler na tela e muita coisa sendo falada. É melhor que tu jogue em português, com a dublagem em português, porque tu consegue ler tudo que tá na tela e ao mesmo tempo tu já tá escutando. Tu ter que ler tudo e ainda ler legenda é complicadinho. Isso é outro ponto. Isso é um ponto. Outro ponto. Me incomoda um pouco a localização, porque tenta ser espertinha demais, assim, sabe? E não é fiel ao que é dito. Eu acho que assim, o limite do descolado é o GTA V, que quando, por exemplo, o boneco morre, aparece ali a mensagem, se fudeu. Ok, é um engraçadinho ali no limite. Essa localização pra cá agora, ela faz muitas referências que eu não sei se eu não sei se eu gosto. Linguagem. Porque assim, eu vou dar 2 exemplos. Tem uma hora lá que o personagem se engana. A personagem se engana numa decisão. E aí a legenda aparece assim, errou feio, errou rude, que é uma fala do Porta dos Fundos, né? Não sei. A outra é quando o personagem pergunta se tu vai querer fazer o serviço mais stealth, assim, mais na camufla, ou se tu vai querer fazer o negócio tiroteio mesmo. Eu não lembro ipsis literis o que o personagem fala em inglês, mas é alguma coisa do tipo, vamos mais na boa ou vamos botar pra quebrar? A tradução na legenda ficou, você prefere boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Eu acho que cruza um pouco. Não é nem uma licença poética mais desbocada e exagerada. Não é nem a questão do ser desbocado. A questão, para mim, é datado. Isso vai ficar datado. Isso é uma gíria do momento. Tem gírias que o pessoal usava que que usavam há 5 anos, que não se usa mais hoje, que hoje tu acha engraçado, sabe? Engraçado no mau sentido. Entendi. Hoje, daqui a pouco, e não é assim, tudo bem, o jogo pode ser um retrato do momento. Não é o caso, porque não é Tá projetando o futuro? Não, e não é... Mas não é um retrato do momento, você tá projetando o futuro. Não, tudo bem, mas tudo bem, ainda assim a projeção do futuro é baseada sempre no presente, né? Mas que eu digo assim, não é uma tradução do jogo. Tem um momento lá pelas tantas que o cara fala, de novo, não vou lembrar literalmente qual é a fala do jogo, mas é alguma coisa do tipo assim, o cara fala um palavrão, o cara diz assim, oh fuck,
e aí a tradução é alguma coisa do tipo, fudeu, moleque. Tipo, não, cara, não é, o jogo não diz isso, não tem o fudeu, moleque. E aí falta consistência, né? Ele tá pegando uma gíria de um lugar, misturando com de outro lugar, e não tem uma consistência regional, né? Eu entendo que tenha que ter uma adaptação, mas eu acho que também em algum ponto tem que ser respeitada a tradução, sabe? Pode ser chatíssimo. Só pra gente voltar pros bugs, que eu não falei muita coisa que eu comecei a falar. Na verdade, como eu tava tentando, eu raciocinei o seguinte: acho que tem muito mais a ver com a capacidade de performance do hardware que está executando o jogo, alguns desses bugs principalmente os bugs gráficos, do que o jogo em si, sabe? Eu acho que eles projetaram o jogo para uma determinada configuração e adaptaram para o resto. E essa adaptação é que o engine do jogo, né, o motor do jogo não pegou. E aí dá problema. Esse jogo visivelmente é um jogo da nova geração. E daí o que acontece? Por exemplo, os gráficos, o principal recurso que tu tem, até eu fiz uns cursinhos de programação, umas coisas assim, o principal recurso que tu tem para fazer um jogo mais moderno rodar num hardware antigo é tu usar um script, que eles chamam, que começa a desativar recursos gráficos quando o jogo vai ficar lento demais. Começa a desliga uma textura aqui, apaga um prédio no fundo ali, e tu vai desligando coisas para o hardware antigo conseguir rodar. Senão o jogo não é só que fica lento, pode até travar, pode ter um bug pior ainda, que é o jogo simplesmente desligar, reiniciar o console, coisas assim, que aí é pior ainda, né? Não consegue nem jogar. E aí o que acontece? Quando precisa desligar muitos recursos, vira o gráfico de Xbox 360 que tu falou. Na verdade, o jogo não consegue mais segurar a onda. Eu não vejo tudo. Eu não vejo de luz, textura. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema em acontecer isso. Eu acho que a CD Projekt poderia ter sido mais clara. A CD Projekt poderia ter dito, olha, o jogo, para rodar bem mesmo, ele vai rodar só na nova geração. O problema é que esse jogo não foi prometido venda, né? Aí é aquele egoísmo de mercado. Não vou deixar de vender pro Xbox One, dizendo que o jogo vai rodar mal pros caras. O problema é que esse jogo não foi prometido. O que me estranha é o seguinte: esse jogo não foi prometido para a nova geração, ele foi prometido para a geração que acabou de encerrar. Na geração que acabou de encerrar, ele não daria conta. Ele tá mas é que isso assim, não é só bug de gráfico. Eu já teve 2 momentos que o jogo travou e teve que reiniciar. Tipo assim, vou abrir o mapa, que às vezes trancou. O script, às vezes o jogo tranca a missão exatamente porque o hardware não está carregando direito as coisas, fica sobrecarregado e daí tranca. Tem muito disso, eu meio que li, e muito tem a ver com isso. É mais o hardware não aguentando o rojão, sabe? Sim. Só que aquilo é o problema do jogo, que eu vou dizer, um jogo legacy, que nem esses, porque esse jogo vem sendo desenvolvido em gerações anteriores e agora eles têm que adaptar isso. Foi tanto tempo de desenvolvimento que eles têm que jogar lá para frente e atender a máquina de agora. E aí tu vai priorizar a máquina de agora. E daí dá um nó cego que tu não consegue fazer funcionar em tudo. Então esse é um grande problema de um jogo que fica muito tempo desenvolvendo, e é um pouco do que eu gosto da Nintendo. Tudo bem que a Nintendo raras vezes, recente, os Zeldas são bem complexos, mas a Nintendo ela é muito certeira, assim. Não sei se é só pela capacidade dela, né, de monopolizar recursos dentro dela mesma, mas a Nintendo anuncia e lança. Não tem esse negócio daqui a 10 anos vai aparecer. Não, já estão imprimindo as embalagens. Mas acho que não é simplesmente isso. A Rockstar faz isso com o Red Dead, e o Red Dead poderia, óbvio, todo jogo tem um bug aqui e ali, mas não era o lançamento o lançamento do Cyberpunk, ele vai ficar marcado. Ele não, eu acho que o lançamento mais bugado do que esse, só quando saiu o Assassin's Creed Unity, aquele da França, que os bonecos não tinham cara. E aquilo ali virou meme. Ainda que eu acho que vai virar meme também.
Eu não sei o quão maior a Rockstar é em termos de pessoal. É maior. Eu acho que tem muito a ver. Quando tu faz um jogo do escopo desse Cyberpunk tão gigantesco, o tamanho da tua força de trabalho também faz diferença, né? Mas é que eu acho que a Rockstar é muito grande, o que já ajuda a limar esses problemas. Mas é mais quando tu vai fazer um mundo gigante. Eu acho que cada vez mais esses jogos eles demandam muito tempo para ser feito e muito tempo para ser polido. O jogo é bom. O jogo é legal, assim, a gente está falando aqui dos problemas, assim, a capacidade de imersão do jogo é impressionante, o fator replay do jogo promete ser bastante interessante, tem vários finais, tem 3 inícios diferentes que muda completamente, pelo menos ali o começo da história, depois tudo vai para o mesmo caminho, mas a partir das side quests, os finais vão abrindo finais diferentes. O meu ponto e aí o problema não é equipe criativa, nem programação, nem design. O problema é uma decisão administrativa. Esse jogo tinha que ter sido adiado mais uma vez. Esse jogo, e eu tô lendo o Sanctuary Pixels do Jason Stair, agora me fugiu o nome aqui, do cara do Kotaku, que é basicamente um jogo sobre um livro sobre experiências de outros jogos que fala muito do crunch, né? Que é essa experiência de Jason Schreier, agora me lembrei o nome do cara. E ele fala de outros jogos, inclusive do The Witcher, mas ele cita vários, cita o Dragon Age Inquisition, cita Uncharted, cita Destiny. Então, assim, ultimamente, a questão do crunch, que é crunch, assim, para quem não tá habituado, é nada mais, nada menos do que tu fazer no mês anterior, nas semanas anteriores ao lançamento do jogo, tu trabalhar sem parar, assim, tu botar as pintas para trabalhar 14 horas por dia, assim, durante, às vezes, 2 semanas, um mês, mas tem casos que é 2 anos, sabe? Tu imagina trabalhar 14 horas por dia, 2 anos. Então, assim, por mais que tenha havido crunch e na CD Projekt, e houve as matérias o Jason Schreier era da Kotaku, agora ele está no Bloomberg. Ele fez matérias denunciando isso, e assim, por mais que tenha havido crunch, o jogo não foi polido o suficiente. Assim, o jogo é bom. A minha sugestão é o seguinte: joguem Cyberpunk. Joguem Cyberpunk daqui a 3 meses, 5 meses. Sabe? O Assassin's Creed Unity, se tu pegasse ele 1 ano depois, se tu pegar ele hoje, por exemplo, é que ele ficou um pouco datado porque, né, um jogo de 6, 7 anos atrás. Ele é um jogo que hoje ele não tem nenhum problema, porque ele foi sendo atualizado. Tem uma malandragem que a gente viu recente. Esse jogo não era para ter sido lançado agora. Meu último argumento aqui, tem uma malandragem recente que a gente viu que a Squaresoft fez, que no grande lançamento dela, não sei se serviria para o Cyberpunk, mas a Squaresoft, ela viu que ela não ia ter pé para fazer o Final Fantasy VII inteiro. Square Enix. Como é o jogo original. E aí eles decidiram, não, nós vamos fazer um pedaço. A gente lançou um pedaço do jogo e ali eles conseguiram polir tudo e o jogo saiu, digamos assim, perto do perfeito, dentro do que eles queriam. Mas eu acho que eu ali não sei se tem como fazer isso no Cyberpunk. Acho que ali é uma decisão econômica também. Acho que ali não é uma decisão de vamos fazer só que às vezes tu não tem tamanho. Mas às vezes tu não tem tamanho para fazer perfeito, sem problemas, o escopo que tu quer. E aí, tu dividindo, tu fazendo capítulos, tu vai faturar mais, se tu souber vender, e tu tem mais tempo para polir os problemas do que quando tu lança o jogo enorme e inteiro desse jeito. Não sei se é isso. Eu tô chutando longe, mas é uma malandragem possível, tu dividir o problema. Pode ser. Buenas, nós vamos encerrando por aqui, porque senão contradiz com a ideia do Pocket e nós vamos fazer um programa normal. Então tá, quero agradecer ao Bernardo, a gente volta aí com um programa especial logo, um pouco maior, e aí depois a gente vai fazer ainda algumas outras edições Pocket nesse final de ano, certo? Obrigado e até mais. A edição, antes que eu me esqueça, Pedro Bastos. Agora sim, um abraço e tchau.